E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e nesse aqui a gente vai falar sobre mais uma divisão de treino, que é a de superiores e inferiores. Primeiro eu vou começar caracterizando o que é essa divisão, falar sobre prós e algumas limitações que essa divisão pode ter e finalizar com alguns comentários a respeito dela, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar entendendo por que é interessante a gente pensar em uma divisão de treino. Aqui eu coloquei 4 fatores que são importantes da gente considerar. O primeiro deles é a questão do tempo. O tempo de sessão que você tem para treinar. Nem todo mundo vai ter 2 horas para treinar diariamente, que consegue fazer várias divisões de treino diferentes. Então aqui passa a ser um fator de restrição, uma limitação que a gente tem. O segundo ponto é considerar a fadiga. E a fadiga, o cansaço, não só entre uma sessão e outra, para o seu corpo conseguir se recuperar, você conseguir dar um estímulo novamente, que popularmente já está conhecido de pelo menos 48 horas, para você conseguir dar um outro estímulo intenso para a sua musculatura. Mas aqui a gente também está falando da fadiga dentro do próprio treino. Por isso que é interessante você fracionar o mesmo grupo muscular durante a semana, porque digamos que você faz um treino na segunda-feira, você não vai fazer todos os exercícios para cada musculatura no mesmo dia, porque você vai conseguir fracionar isso e performar bem, fazer uma boa intensidade, um bom desempenho num outro dia também. Porque se você cansar demais aqui em um único dia, do meio para o final da sua série, aí, da sua sessão, você já vai estar muito cansado e o seu desempenho vai cair bastante e aí não vai valer a pena. Tem até um termo em inglês que chama junk volume, que é um volume de treino lixo, que você desperdiçou aí no seu treino porque você já estava muito cansado. E aí, conforme eu tinha falado do tempo, não só durante a sessão, mas também a gente tem que pensar na frequência semanal que é possível das pessoas treinarem. Existem outras coisas que você faz durante o dia, pode ser que você não tenha disponibilidade para treinar todos os dias. E o quarto ponto aqui é em relação aos objetivos. Então eu vou considerar todos esses fatores aqui para falar do porquê que pode ser interessante você fazer uma divisão de treino de superiores e inferiores. Beleza, então agora vamos abordando esses tópicos aqui em relação à frequência semanal que a gente vai ter para conseguir treinar. Aqui eu coloquei uma disponibilidade de 4 dias na semana, 5 dias na semana e 6 dias na semana. Então, como você pode ver, essa aqui é uma divisão de treino que se encaixa para pessoas que conseguem treinar múltiplas vezes na semana, tá? Com uma frequência relativamente alta, que a gente está falando de pelo menos 4 vezes na semana, porque aqui a gente está considerando que você vai estimular cada agrupamento muscular pelo menos 2 vezes na semana, ok? Agora, com tudo isso daí em mente, vamos olhar primeiro para essa variação aqui, que é a mais usual de 4 vezes na semana. Por que é interessante isso? Porque a gente garante que está treinando cada agrupamento muscular 2 vezes na semana. Isso se a gente agrupar todos os músculos dos membros superiores em um único dia, para a gente conseguir fazer isso 2 vezes na semana, e dos membros inferiores também em um único dia, e aí você pode repetir isso 2 vezes na semana. Aqui é um parênteses que é interessante também. Dependendo se você for homem ou mulher, muitas vezes você vai querer ter uma priorização. Por isso a questão do objetivo que eu havia colocado como um dos tópicos na seleção da divisão de treino. Então, se você, por exemplo, for uma mulher que quer desenvolver mais os membros inferiores e quer fazer mais exercícios de membros inferiores, pode ser que para você seja interessante colocar, por exemplo, o grupamento do abdômen no dia de membros superiores. Assim você consegue fazer mais exercícios de membros inferiores no dia de membros inferiores. Só uma outra observação aqui bem importante, que se você faz exercícios com muita intensidade, como agachamento, com bastante carga, você vai precisar ter uma boa estabilização do seu core, da sua região abdominal. Então, se você cansar muito fazendo abdominal nos dias de membros superiores, pode não ser uma boa ideia assim. Então, o que você poderia fazer, por exemplo, nessa situação é inverter esses dias de treino. Então você começaria com os membros inferiores aqui, nessas sequências aqui, nessas 2 sequências de treino. Você começa a semana, aqui treinando membros inferiores, e quando você for começar esse outro bloquinho aqui de treinos, depois do dia de descanso, você também faz membros inferiores. Por que isso? Se você faz os exercícios de membros inferiores com muita intensidade, é legal você estar com o abdômen bem descansado para conseguir executar bem os exercícios. E mesmo que tenha alguma fadiga, remanescente desse treino que você fez, de membros inferiores com mais intensidade, quando você for fazer os abdominais no dia de membros superiores, você pode manejar um pouco mais essa intensidade, para não ser um fator limitante no dia que você for agachar com bastante intensidade, tá bom? Agora a gente já está falando dos pontos positivos dessa divisão de treino. O primeiro deles eu coloquei como um manejo da recuperação, porque você pode olhar que existem dias de descanso e as divisões desses exercícios, desses grupamentos musculares, está respeitando os segmentos, Então você não vai ter tanta interferência assim. São poucos exercícios que você precisa realmente tomar mais esse cuidado, que pode haver uma interferência, como por exemplo, se você faz no dia de membros inferiores, se você está acostumado a fazer, por exemplo, levantamento terra ou stiff,
e no dia de membros superiores você faz uma remada curvada, provavelmente vai haver uma interferência negativa para a sua musculatura da lombar, que ela pode estar fadigada de um dia para outro, então isso daí é uma coisa que você tem que manejar. Se for o caso, você pode substituir, por exemplo, a remada curvada com a barra por uma remada numa máquina, que você já vai ter essa estabilização do tronco e não vai ser necessário você ativar tão intensamente a musculatura lombar. Tá? Então, na escolha dos exercícios tem que prestar um pouco de atenção, mas claramente é um tipo de divisão de treino que é mais simples, é mais fácil da pessoa entender, porque ela, em teoria, já tem essa noção se está treinando mais a musculatura dos membros superiores ou inferiores. A maior interferência que vai ter realmente vai ser nessa região do core, né? Seja no abdômen, né? Que eu havia mencionado anteriormente, ou nessa agora que eu acabei de falar sobre a questão da lombar. E agora o último tópico que eu considero ser bem positivo a respeito dessa divisão de treino de membros superiores e inferiores é que é muito fácil de priorizar um segmento, especialmente se você escolhe uma divisão de treino dessa aqui de 5 vezes na semana, que permite você ter até um bom descanso, fazendo um bom volume de treino, porque você tem 2 dias off aqui. Nesse exemplo aqui que eu escrevi, a gente está dando uma priorizada maior nos membros superiores, tá? Então a gente está com 3 dias de membros superiores e 2 dias de membros inferiores. Só que aqui claramente você poderia inverter essa situação. Então, dependendo, como eu já havia mencionado antes, muitas vezes as mulheres preferem, né, desenvolver mais os membros inferiores. É muito fácil você conseguir alterar aqui essa ordem, né, para fazer inferiores, superiores, inferiores, superiores e inferiores novamente, para você conseguir dar um volume de treino maior para os membros inferiores, ou até para você conseguir fazer cada treino um pouquinho mais com intensidade, né, cada um dos exercícios, mas fazer um volume, né, uma quantidade de exercícios menor. São opções que você tem aqui, você pode ter um dos treinos, por exemplo, nesse intermediário, em que você faz com uma intensidade abaixo do seu limite, mais para usar como uma recuperação, mas também para dar um estímulo para a musculatura, mas nada tão intenso assim. Você pode ter, por exemplo, 2 dias que você treina mais intensamente, pode ser uma opção também, tá? Então, ele dá uma certa flexibilidade. Um parênteses aqui que eu já vou abordar logo em sequência quando eu for falar das limitações dessa divisão de treino, é que para os membros superiores pode não dar tempo de você fazer um volume muito grande de exercícios, porque para os membros superiores a gente tem uma quantidade de músculos muito maior do que para os membros inferiores. Então muitas vezes pode acabar faltando um pouco se você não tem um cuidado adicional na hora de elaborar o seu treinamento, e eu vou contornar essa limitação quando eu falar sobre isso mais adiante, beleza? E eu sei que você está gostando bastante dessa explicação, está entendendo bem como é que funciona essa divisão de treino de membros superiores e inferiores. Eu sei que você também gosta de ajudar bastante as pessoas. Então, para você fazer isso, basta você clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal. Ele recomenda que outras pessoas assistam. Assim, elas também aprendem sobre essa divisão de treino de membros superiores e inferiores, tá bom? Então agora vamos falar sobre as limitações dessa divisão de treino. Aqui eu listei 2 deles que eu já mencionei ao longo do vídeo, mas agora a gente não vai simplesmente só falar que eles existem, a gente vai propor uma solução para essas limitações, tá? O primeiro deles é que os treinos de membros superiores podem ser muito longos se você for fazer um volume relativamente alto, né, para conseguir treinar esses grupamentos musculares. Isso acontece porque a gente tem muito mais músculo nos membros superiores do que nos membros inferiores. Pode ser que algum movimento fique faltando de você conseguir explorar se você tiver um tempo de treino normal. Então isso pode acarretar 2 problemas: ou você tem um treino muito longo, ou você acaba deixando de fazer alguns movimentos e tem um estímulo de hipertrofia menor do que você gostaria de ter para esses grupamentos musculares. A melhor solução que eu acredito existir para esse problema é fazer o uso de séries conjugadas. O que é isso? É quando você faz a série de um exercício, no intervalo dessa série você faz um outro exercício, e aqui no caso eu vou falar sobre qual que é esse tipo de série conjugada que eu acho mais interessante, que você consegue economizar bastante tempo. Assim você consegue matar esses 2 problemas, então você consegue ter um volume de treino mais elevado e o treino acaba não ficando tão longo assim. E aí a melhor estratégia de série conjugada que eu acredito existir é você fazer o uso da estratégia de agonista-antagonista. Tá? Então, um exemplo disso é o quê? Imagina um exercício de supino, que você está fazendo o movimento de empurrar. Nesse movimento aqui, os músculos mais ativados são peitoral, deltóide anterior e tríceps para fazerem esse movimento. Digamos que eu fiz uma série desse exercício. No intervalo dessa série, eu posso fazer um outro exercício que não utiliza tanto essas musculaturas, e a melhor estratégia é você utilizar a musculatura oposta, que faz o movimento oposto. Então, se eu fiz esse movimento de empurrar, a melhor estratégia aqui de exercício para colocar seria, por exemplo, fazer uma remada, tá? Que aí eu vou estar trabalhando a musculatura do grande dorsal, romboides, trapézio medial, deltóide posterior e dos flexores do cotovelo também para fazer esse movimento. Então, num mesmo bloco aqui, eu consigo agrupar esses 2 exercícios
e tem um parênteses, né? Que você não vai conseguir performar o melhor possível em cada um deles. Vai ter uma fadiga residual do seu sistema nervoso central que você vai fadigar um pouco mais ao fazer isso. Mas o contraponto de você conseguir ter um treino que é mais otimizado em relação ao tempo pode valer a pena nesse sentido. O que não é interessante é se você pensar em treinar força, né? Treinar numa magnitude de intensidade muito alta, com baixas repetições, provavelmente não vai dar tão certo assim, a sua performance vai sofrer um pouco nesse sentido. Mas quando a gente está falando de hipertrofia, a estratégia de agonista e antagonista é muito positiva. Tá? Então você pode fazer isso tanto para a musculatura do tronco, que eu já mencionei, mas quando você for treinar os braços, você pode fazer uma série de rosca direta, por exemplo, e depois fazer um tríceps logo em sequência, que não vai ter nenhuma interferência nesse sentido. E agora, antes de falar desse último tópico aqui sobre a frequência alta, né, que essa divisão de treino exige, vou só lembrar que se você gosta dessas explicações que eu dou, desse conteúdo teórico, tanto sobre os treinamentos quanto dos exercícios, e você quer trabalhar comigo através da consultoria online ou do personal trainer online, vou deixar o e-mail aqui embaixo e tá lá na descrição também para você enviar uma mensagem se quiser saber mais sobre esses serviços, tá? Então agora vamos falar sobre esse problema de ter uma frequência de pelo menos 4 vezes na semana e como que a gente consegue contornar isso no caso da gente treinar 3 ou 2 vezes na semana. Para o primeiro exemplo, então, se você for treinar 3 vezes na semana e você gosta dessa ideia de treinar membros superiores num dia e membros inferiores no outro, o que você teria que fazer a princípio é ter um dia que não há um treino consecutivo, né, em dias próximos, nem antes nem depois, que você faça um treino de full body, tá? Que você vai treinar o seu corpo inteiro. E aí, nesse caso, você vai conseguir continuar dando 2 estímulos na semana. Se porventura você tiver uma disponibilidade muito reduzida para treinar e você só consiga fazer 2 vezes na semana, o que eu recomendo é que você não faça essa divisão de superiores e inferiores e realize o treino também de full body, tá? Nossa, esse B ficou zoado, mas enfim, full body. Então, nesse caso aqui, abra mão desse tipo de divisão, realmente eu acredito que não vai ser o otimizado para você. E aqui eu não estou falando do caso de você ser iniciante, que você acabou de começar a ir na academia, está indo 2 vezes na semana e coloca aquela ficha com as máquinas, que você faz 2 séries de 15, um para cada agrupamento muscular. Não é exatamente essa ideia aqui, pode ser o caso, mas não é o que eu estou querendo abordar. Essa explicação aqui é mais para alguém que já está num nível mais intermediário, até avançado aí de treinamento. Esse aqui pode encaixar bem, especialmente se você pratica alguma modalidade esportiva, que você tenha que encaixar algum fortalecimento ao longo da semana, tá? Então você pode ter 2 dias em que você faz um fortalecimento, tá? Não necessariamente para ganhar muita massa muscular, mas para, claro, ganhar um pouco de massa muscular, mas também para ajudar na sua performance, em que você não vai fadigar tanto assim. Você pode utilizar essa estratégia e ter outros dias em que você faz realmente a modalidade que você quer melhorar o seu desempenho, tá bom? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, se lembra de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos e também deixa um comentário lá embaixo o que você achou desse conteúdo e se tem alguma sugestão de tópico para outros vídeos, beleza? Vai ser um prazer responder a todos. Aqui do lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!